Comunicação é uma das armas mais poderosas que existem atualmente. Ela pode ser a diferença entre você conseguir ter uma promoção no seu trabalho, entre você conseguir resolver um problema que você tem com o seu namorado, com o seu marido, com a sua mulher. Realmente é saber se expressar. Já vi casos de pessoas que têm uma qualificação altíssima, mas não conseguiram estar em uma certa posição ali dentro do seu trabalho, porque elas precisavam falar, elas precisavam apresentar algo e não conseguiam. Tinham muito medo de falar em público. E, inclusive, esse é um dos maiores medos das pessoas. Pesquisas indicam de maneira impressionante que tem muita gente que tem mais medo de falar em público, fazer uma apresentação, do que medo da morte. Isso é muito, assim, chocante pra mim, cara. E por isso hoje eu vou te ensinar algumas coisas sobre comunicação, vou te passar alguns exercícios simples que vão fazer você decolar. Porque o que é fascinante da comunicação para mim desde sempre é que, como simples, você consegue melhorar muito. Claro, depois para você deixar com maestria esse simples, se tornar um comunicador excepcional, você tem que ir melhorando cada uma dessas ferramentas. Mas aplicar as ferramentas em si é muito simples. Assim que você aprender, você já pode sair desse vídeo e começar a usar. E hoje eu vou te ensinar 3 coisas. Primeiro, ritmo da sua fala, para você não ser um chato de galocha falando. Segundo, sorriso, para você sorrir, falar com os outros com felicidade, porque isso cativa as outras pessoas. E por último, a sua linguagem corporal, você não parecer um poste ali, aqueles João, sabe assim, que tem na frente de mecânica, na frente de posto de gasolina, nem ficar parado assim que nem um poste, nem parecer esses João bobo que não sabe o que está fazendo com o corpo. Isso vai deixar você muito bom na sua comunicação, e se as pessoas te conhecem assim, próximos, e você começar a usar isso com elas, elas já vão perceber que você tá diferente, você vai ver, cara, é muito legal quando isso acontece. Então vamos lá primeiro falar sobre o ritmo da sua fala. Você vê aqui no vídeo, né, eu tô falando com você aqui olhando para a câmera, que tem momentos que eu falo um pouco mais devagar, dessa forma, deixando as coisas mais importantes, e tem vezes que eu falo um pouco mais rápido, que é uma informação que ela é mais de ligação entre duas coisas. Então, assim como numa música, que você tem uma melodia um pouco mais rápida, um pouco mais devagar, um pouco mais aguda, um pouco mais grave, você precisa ter uma dinâmica na sua fala para tornar aquilo interessante. Então, se eu falasse para você só assim desse jeito, que as coisas são muito importantes e eu vou ensinar para você sobre o ritmo da fala, e depois que você aprender sobre o ritmo da fala, você vai conseguir fazer apresentações incríveis, vai ficar chato. E também, se eu quiser deixar tudo extremamente importante e falar que a sua comunicação vai elevar a sua vida e tornar a sua vida muito melhor, você vai ser o melhor ser humano do mundo, você vê que também fica chato, fica exagerado. Então você precisa de um equilíbrio entre as duas coisas. E aí a minha primeira dica é mais ou menos o que eu falei. Quando você estiver falando algo que é importante e você quer a atenção das pessoas, está contando uma história e é um momento da história onde vai vir, né, aquela parte engraçada ou a parte chocante da história, fala devagar, saboreia, aproveita. Então, o personagem chegou na casa e abriu a porta e escutou um barulho estranho. Então você vê devagar, com calma. E se a gente tiver uma parte nessa mesma história que não é importante, eu posso passar por ela um pouco mais rápida. Ele escutou um barulho estranho, virou e viu que era só a mãe dele assistindo TV. Ela estava assistindo um filme de terror e exatamente por isso que tinha um barulho estranho ali. Sendo assim, ele subiu para o quarto dele, colocou ali uma série que ele mesmo queria ver e comeu uma pipoquinha junto. Então você vê como já muda a dinâmica, já muda aquilo que é importante e aquilo que não é. Claro, também tem volume de voz, tem a questão do tom, mas vamos uma coisa de cada vez? Comunicação é um passinho de cada vez. Foque em falar as coisas mais rápido quando não é tão importante e mais devagar para você dar importância para os elementos que você quer frisar. E aí um exercício que você pode fazer, que eu recomendo, pega um livro na sua casa ou procura um texto na internet, qualquer coisa desse tipo, ou você mesmo, se tiver uma história que você conta para Deus e o mundo, que a gente sempre tem essas histórias que aconteceram na nossa vida, e vai com calma. Decupa essa história. Se for uma história sua, cara, juro, escreve ela. Depois você não vai precisar, mas escreve ela. E aí você vai ler ela com calma, assim, pode ser falando, pode ser na sua cabeça. E meio que marca, aqui é importante, aqui não é. Aqui eu posso deixar mais devagar. Aqui mais rápido que não é tão importante. E as pausas também.
que é outra coisa importante que vai fazer parte do seu ritmo. A pausa é tão importante que depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela, mas também vejo os momentos onde você pode respirar, para deixar um suspense do tipo, ó, eu não revelei a informação seguinte da minha história, ou do que eu vou contar para essas pessoas, e aí elas vão ficar curiosas, vou dar uma pausa bem aqui. Ou uma pausa para você mesmo respirar. Nossa, já veio muita informação, eu vou mudar, sei lá, totalmente o assunto ou a dinâmica do que eu vou falar e vou dar uma pausa aqui para isso acontecer. Vai com calma, decupa seu texto e aí você vai ensaiar seguindo tudo que você marcou. Vai falar mais rápido onde você marcou que é para falar mais rápido, marcar para falar mais devagar, onde é mais importante, que você quer frisar mais, e as pausas também. Então é isso, manda ver, vai com calma. A segunda coisa que é muito simples de você fazer e, cara, faz uma diferença gigantesca, é impressionante. Depois que eu comecei a usar na minha vida, você percebe como esse negócio besta, cara, faz muita diferença e você se sente bem também, que é sorrir. É falar para a câmera sorrindo com felicidade. É claro, você não vai ser um maluco que não tem bom senso da situação e, por exemplo, seu amigo acabou de morrer o cachorrinho dele, você vai falar, cara, vai ficar tudo bem. Não é assim também, tá? Você vai ter noção das coisas. Se for uma situação um pouco mais assim, claro, você vai falar de um jeito diferente, você vai usar um tom de voz diferente. Mas, no geral, a gente tem momentos mais ok da nossa vida, né? No nosso dia a dia diário, tá indo trabalhar, tá indo pro colégio, tá indo pra faculdade. Graças a Deus, não é todo dia que acontece uma tragédia como essa que a pessoa vai chegar super triste, meu Deus, ferrou tudo. Na maioria das vezes, nós vamos estar no dia a dia mais normal, né? No dia a dia, nosso dia a dia, geralmente ele é muito parecido com o dia anterior e o dia seguinte. E em alguns momentos acontecem coisas muito felizes ou coisas muito tristes. E aí você vai iluminar o dia das pessoas com o seu sorriso. Quando você estiver falando com as pessoas. Bom dia! Pô, que professor que tem aqui hoje? Ah, aquele professor lá eu gosto dele. A aula do outro eu não gosto muito, não, porque ele fala dessa forma, ele explica dessa forma que eu não consigo entender. Coloca humor, coloca felicidade, as pessoas vão sentir muito mais agradável perto de você, se sentir muito mais confortáveis e vão querer estar perto de você. E não precisa ser toda hora também, existe a questão da dinâmica. Quando eu falo um sorriso, eu faço isso aqui, ó, para você perceber o que eu tô querendo dizer. Eu exagero, mas não necessariamente você vai falar com todo mundo com esse sorriso aqui, que fica estranho. Não, às vezes é uma coisinha de uma felicidade na voz, que nem eu tô fazendo esse vídeo, eu tô tendo prazer em falar pra você as dicas, em te explicar. É uma coisa de leve. E aí, em alguns momentos, pô, aconteceu algo muito engraçado, um sorriso maior. Tem toda a questão da dinâmica. Vai indo aos poucos, treine. Quando você estiver aí decupando a sua história, também pode colocar. E o mais maravilhoso é isso, né? Todas as dicas que eu te falar aqui, você vai poder usar meio que no primeiro exercício. Então, quando você estiver ali decupando a sua história, né, pausas, ritmo, pensa em que momentos que você vai falar com um pouco mais de sorriso. Talvez um sorriso mais exagerado, que é uma parte engraçada. Talvez um sorriso mais, sei lá, danado, porque é uma parte misteriosa da história, uma parte surpresa. Ou uma parte que tá falando meio uma coisa engraçadinha, mas não tão super assim extrema. Então, você vai percebendo esse tipo de coisa, você vai sentindo. Por isso que comunicação é muita prática. Você tem que sentir o momento de fazer as coisas e você só vai ter essa intuição realmente botando em prática. Então, sorria mais na hora que você der bom dia para as pessoas, na hora que você for pedir uma informação. Todo mundo vai estar mais suscetível a estar ao seu lado e te ouvir se você falar sorrindo. E por último, claro, a sua linguagem corporal, cara, é muito importante, principalmente a questão das mãos. É claro que eu aqui estou num enquadramento que você não consegue ver o meu corpo todo. É um enquadramento melhor que eu achei aqui na minha sala. Mas eu gostaria que tivesse mais ou menos o meu corpo todo aparecendo mais, mas você vê que fica um teto meio ruim. Então eu vou tentar mostrar pra você, mesmo dessa maneira limitada. Se eu falo pra você assim, olha só, mesmo com o sorriso e o tom todo, né, vou usar as outras duas técnicas que eu te falei, que é o sorriso e o ritmo, né? Só que eu não vou usar o corpo. Se você melhorar a sua comunicação, todo mundo vai querer falar com você, você vai se sentir melhor, você vai conseguir se expressar melhor e além de se conhecer melhor, você vai conhecer outros lados das outras pessoas que você conhece também. Você vê, é poderoso, é legal, é impactante, mas olha a diferença quando eu coloco meu corpo. E aqui eu vou ter que colocar mais as mãos, né, para fazer isso, porque como eu falei, eu tô meio limitado. Se você melhorar a sua comunicação, além de conhecer mais sobre você vai conhecer mais sobre as outras pessoas que você gosta. Você vai aprender a se expressar melhor, vai aprender a fazer as outras pessoas se expressarem melhor. E assim, tudo na sua vida vai melhorar quando você utiliza todos os elementos da sua comunicação, inclusive a sua linguagem corporal. Então você vê a diferença, é muito mais forte, é muito mais poderoso e principalmente natural.
Então, o que eu recomendo que você faça no primeiro momento, junta tudo nesse exercício de contar a história, mas vai uma coisa de cada vez. Primeiro, pensa só no ritmo, só no tom. Você pode até sentar numa cadeira e ficar parado e prestar atenção só na sua voz. Depois, coloca o sorriso. Masterizou os 2 primeiros passos? Cara, recomendo que você, de novo, senta na cadeira, tá? E aí você vai pensar meio que de maneira natural e vai deixar fluir. Claro que primeiro, não tem como, você vai ficar parecendo um pouco um João Bobo, porque você não vai ter controle dos seus movimentos. Mas aos poucos isso vai melhorar. Vai falando as coisas e vai pensando em encenar. E coisas muito, assim, características da sua história. Então ele foi e abriu a porta. Então você pode colocar uma mão, assim, como se estivesse encenando. Ele virou, você pode virar a cabeça. Então, claro, na maior parte do tempo, quando a gente está falando, isso se torna natural e a gente não fica pensando muito, né, no que vai mexer. Eu que me comunico faz tempo, eu não fico pensando, agora eu vou fazer isso com a mão, agora eu vou fazer isso com a mão. Vai de uma maneira natural, firme, com tônus. Mas, quando você conta uma história, é muito interessante porque você consegue colocar esses elementos mais teatrais. E são esses elementos mais teatrais que vão depois fazer a sua comunicação ficar natural e fácil e você vai começar a mexer sem nem perceber. Então, primeiro, pensa nesses elementos da sua história ou do seu texto que você vai falar, que você pode ilustrar mesmo como se estivesse fazendo uma mímica. E aí, nas outras partes, deixa suas mãos fluírem, deixa seu corpo fluir. Então ele viu que era a mãe dele, pegou uma pipoquinha no quarto e ficou feliz demais, sabe? A mão vai de uma maneira mais natural. Importante, não se julgue. Como eu falei, é normal. Você vai se frustrar no começo, você vai se sentir ridículo no começo, mas faz parte de todo o processo. Eu também, quando eu comecei a me comunicar melhor, parecia um João Bobo com as mãos, falava tudo muito rápido, muito ansioso, não conseguia falar direito, até eu chegar nesse nível. O importante é você praticar. Cara, se você praticar 15 minutinhos por dia disso, um passo de cada vez, você vai ver que em 2 semanas, 1 semana e meia, você já vai estar se comunicando muito melhor e as pessoas à sua volta vão perceber também, tá? Então essas são as minhas 3 dicas para você. Primeiro, preste atenção no ritmo da sua fala, mais rápido, mais devagar. Segundo, coloca sorriso nessa fala, meu amigo. A vida é boa de viver, a gente pode sim sentir prazer, apesar de estar ali na batalha todo dia, né, na correria, trabalhando, estudando. A gente consegue sim deixar a vida mais leve dessa maneira. E por último, a sua linguagem corporal para chegar num espaço e realmente preencher ele, as pessoas prestarem atenção em você, ter tônus, ter firmeza, ter confiança na sua fala, através do seu corpo também, porque isso acontece. E a nossa autoestima fica lá no alto de uma maneira muito legal. Pratica muito, aproveita essas dicas, aproveita todas as oportunidades que você tiver para colocar ela em prática, claro, depois que você tiver praticado e já estiver mais confiante com isso tudo. E agora falar para você que está assistindo esse vídeo que se você é uma pessoa extremamente travada na hora de falar, mas assim, muito travada mesmo, que tem até vergonha de estar no aeroporto, por exemplo, e quer saber uma informação sobre o seu voo. E claro, o atendente está ali para fazer isso, ele trabalha respondendo as informações das pessoas, mas mesmo assim você tem vergonha de ir até lá e se vai, trava, gagueja, fala tudo, o coração começa a bater sem parar, palpitar, meu Deus, eu vou morrer. Eu recomendo que você adquira o meu e-book que te ensina do absoluto zero, mais assim, início possível, até uma comunicação básica muito poderosa, porque como eu já falei nesse vídeo, é fascinante que com a comunicação, tendo coisas simples e deixando elas fortes, você já consegue falar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de situação. E nesse livro eu vou te passar explicações e técnicas e principalmente exercícios, que como eu falei aqui, é muito importante você praticar, para você melhorar a sua comunicação no mais absoluto zero, um passinho de cada vez, um dia de cada vez, melhorando 1% que seja a cada dia, e aí depois de vários dias, de um mês, já está 30% melhor a sua comunicação de uma maneira leve, de uma maneira que não vai fazer você querer infartar e desmaiar de tanto nervoso. Eu garanto para você. Então, se você é essa pessoa extremamente travada, eu recomendo que você adquira o meu e-book. O link vai estar aqui na descrição. E no mais, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever também para mais conteúdo sobre esse, como por exemplo, um vídeo só sobre a pausa, que é uma ferramenta extremamente poderosa da comunicação que merece um vídeo só falando sobre ela e que eu vou fazer em breve. Então, para você não perder, se inscreve aqui. Muito obrigado e até!